Você acredita que é livre? Acha que escolhe o que quer, pensa com independência, toma decisões porque é dono de si. Mas Maquiavel sorriria ao ouvir isso. Porque a liberdade, para a maioria das pessoas, é uma ilusão cuidadosamente construída. Uma peça de teatro emocional encenada dentro da própria mente. Não porque o mundo esteja de fato te acorrentando, mas porque você se acorrenta sozinho. Por medo, por insegurança, por conveniência. E o mais brutal é que nem percebe. Você chama de liberdade o que na verdade é auto-boicote justificado. Chama de escolha aquilo que só repete porque teme a alternativa. Essa é a primeira lei da natureza humana, segundo o olhar de um maquiavélico. O ser humano não quer liberdade, quer segurança emocional disfarçada de liberdade. Quer sentir que pode, mas sem ter que arriscar. Quer dizer que escolhe, mas seguindo o caminho mais previsível. Quer afirmar que está no controle, mas age repetindo padrões herdados, expectativas sociais e necessidades emocionais mal resolvidas. E o mais inquietante, ele se orgulha disso. Se orgulha de seguir tendências, de concordar com a maioria, de caber nos rótulos. Tudo isso achando que está sendo autêntico. O que Robert Greene faz magistralmente em As Leis da Natureza Humana é escancarar essa contradição. Ele mostra que a maioria das decisões humanas são movidas por fatores que a pessoa nem sequer percebe. Padrões inconscientes, carências emocionais, desejos reprimidos. E quando você começa a observar os outros por essa lente, a lente da ilusão de liberdade, tudo muda. Você passa a enxergar por trás das escolhas. Percebe que ninguém está vivendo sua verdade de forma espontânea. As pessoas estão apenas evitando o confronto interno de ter que decidir por si. Veja, é mais confortável repetir o que seus pais fizeram, mesmo que aquilo te destrua. É mais confortável seguir o que o grupo pensa, mesmo que aquilo te anule. É mais confortável manter relações que te sufocam, porque enfrentar a solidão dói mais do que se calar. E por isso, a maioria não vive. Apenas se adapta. Apenas sobrevive dentro de um script herdado, num looping emocional, onde tudo parece familiar, mas nada é realmente seu. E por que isso acontece? Porque a liberdade verdadeira exige responsabilidade. Exige enfrentar o vazio da escolha. Exige perder vínculos. Exige ser mal compreendido. Exige abrir mão do conforto emocional de ser guiado. E isso assusta. Porque quando você decide ser livre de verdade, você perde o direito de culpar o mundo. Você não pode mais dizer que a culpa foi dos pais, do governo, da sociedade, do parceiro. Você assume, você responde, você paga o preço. E aí, muitos voltam para o script. Recolhem-se. Escolhem se enganar mais um pouco, só para não ter que bancar o preço da autonomia real. É por isso que, para Maquiavel, um governante sábio jamais tentaria despertar a liberdade do povo. Porque um povo que se acredita livre, mas age como se fosse guiado, é mais fácil de controlar do que um povo que reconhece sua submissão. A ilusão é mais estável que a verdade, porque a verdade exige desconstrução, exige dor. E as pessoas não querem dor, querem permanência. Mesmo que custe a si mesmas, essa lógica não se aplica só a governos, ela se aplica a relacionamentos, a carreiras, a decisões do dia a dia. Pense nos lugares em que você sente que não pode mudar, onde diz, não dá para sair agora, não é tão simples assim, não posso desapontar fulano. Tudo isso é justificativa emocional. É tentativa de proteger o script, de manter a simulação. Mas por trás disso, está uma verdade que você não quer encarar. Você já sabe o que precisa fazer, só não quer lidar com as consequências. E é aqui que a visão maquiavélica se torna uma ferramenta de libertação. Porque ela não vem te julgar,
vem te mostrar. Vem te provocar a olhar para suas próprias contradições com brutalidade. E ao fazer isso, ela te devolve o poder. Porque quando você admite que está se enganando, pela primeira vez você se aproxima da sua verdade. Pela primeira vez você deixa de viver no piloto automático e começa a reconstruir a própria narrativa. Mas isso só é possível quando você quebra o encantamento. Quando você para de romantizar a sua prisão emocional. Quando você encara a liberdade pelo que ela é. Um risco, um salto, um campo de guerra interna. E se até aqui você sentiu um desconforto, um movimento interno, um chamado para olhar para suas próprias simulações, então essa lei começou a operar em você. Porque agora você sabe que cada não posso pode ser um não quero assumir. Cada não dá pode ser um não quero bancar o preço. E cada é assim que sou pode ser um é assim que aprendi a sobreviver. Mas não precisa continuar sendo. E quando você decide ver, nada mais te manipula como antes, porque agora você enxerga o jogo por dentro. E quem vê o jogo já não joga mais como peça. E é agora que vamos dar o próximo passo. Porque, depois de romper com a ilusão da liberdade, você precisa enfrentar algo ainda mais profundo. A lei do auto-engano necessário. Porque o ser humano mente para si mesmo. E como isso é essencial para a sua sobrevivência. Você acha que está mentindo para o mundo, que finge para os outros, que mostra o que eles querem ver. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que a mentira mais perigosa é a que você conta para si mesmo e acredita, porque ela não está na superfície, não é um discurso ensaiado, ela está nas justificativas que você repete sem perceber. Nos comportamentos que você chama de autenticidade, mas que são pura defesa emocional. Nas escolhas que parecem suas, mas que são apenas repetições de padrões que você nunca teve coragem de questionar. Esse é o auto-engano necessário, o mecanismo psicológico que te impede de entrar em colapso emocional. A mentira que a mente inventa para não desmoronar. Robert Greene, em As Leis da Natureza Humana, afirma que o ser humano precisa dessas mentiras internas para sustentar sua identidade. Ele não mente por maldade, ele mente por necessidade. Porque há verdades que o ego não suporta, há dores que a consciência não quer sentir, há traumas que não podem ser olhados de frente. E então a mente cria versões mais aceitáveis da história. E o mais assustador é que essas versões não são reconhecidas como mentira, são chamadas de visão de mundo, forma de ser, experiência de vida. Mas por trás de tudo isso, há apenas uma criança ferida tentando justificar suas cicatrizes com racionalidade adulta. Essa é a essência maquiavélica do auto-engano. A mente humana prioriza a estabilidade emocional, não a verdade. E quando a verdade ameaça essa estabilidade, ela é adaptada, distorcida, suavizada. O cérebro não quer que você saiba o que realmente sente, quer que você continue funcionando. Mesmo que isso signifique viver em uma realidade editada, onde você acredita ser forte, mas vive com medo, onde diz que confia em si, mas busca a aprovação em cada gesto, onde afirma que já superou, mas repete os mesmos padrões com pessoas diferentes. O auto-engano se revela nas pequenas frases que você repete sem pensar. Eu sou assim mesmo. Não me importo com o que os outros pensam. Isso não me afeta mais. Já está resolvido. Cada uma dessas afirmações pode conter uma verdade, ou um desespero silencioso para não encarar algo que ainda pulsa. Algo que, se olhado, com honestidade, desmontaria toda a imagem que você construiu de si. E é por isso que a maioria não quer saber a verdade. Quer manter a história. Quer preservar a narrativa, porque ela é o escudo emocional que impede o colapso do ego. Maquiavel entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que os reis, os nobres, os líderes,
Todos se auto-enganavam para sustentar sua autoridade. E que quem sabia explorar esse auto-engano tinha poder absoluto sobre eles, porque a mente que se esconde da verdade é fácil de guiar. Basta alimentar a narrativa que ela mesma criou. Basta validar o discurso. Basta não ameaçar a bolha. E assim, o manipulador não precisa forçar nada. Só precisa confirmar o que você já quer acreditar. Mas e você? Consegue reconhecer o seu próprio auto-engano? Consegue perceber onde está mentindo para si mesmo só para não sentir o que precisa ser sentido? Porque a libertação começa aí, não quando você se julga, mas quando você se enxerga, quando percebe que a mentira não foi maldade, foi mecanismo de defesa, foi sobrevivência emocional, foi a forma que sua mente encontrou para continuar. E reconhecer isso já é um ato de coragem. A próxima etapa, então, é ainda mais desafiadora. Escolher abrir mão da mentira interna, mesmo sabendo que isso vai doer. Porque quando você desmonta o auto-engano, a dor aparece, a verdade emerge. E com ela vem a vergonha, o arrependimento, a raiva, o luto por quem você poderia ter sido se tivesse visto isso antes. Mas junto com essa dor, vem a lucidez, vem a força, vem o início da soberania emocional. Porque agora, você não está mais sendo conduzido por uma história que a sua mente inventou. Está começando a escrever a sua própria história, com honestidade brutal. E se até aqui você começou a perceber que muitas das suas certezas são, na verdade, estratégias emocionais para evitar o contato com feridas antigas, então essa lei já começou a operar em você. Porque o auto-engano só tem força sobre quem se recusa a ver. Mas quando você decide ver, mesmo que doa, mesmo que te quebre por um tempo, você reconstrói algo mais forte, algo mais seu, algo que não depende mais de mentira nenhuma. E agora que você já começou a enxergar as mentiras internas que sustentam sua estabilidade emocional, é hora de ir mais fundo, de revelar o que mais comanda os seres humanos por trás de toda a narrativa. Vamos falar agora sobre a próxima lei, a lei da vaidade invisível. Todo ser humano quer ser visto, mas poucos sabem o quanto estão sendo guiados por isso. Poucas coisas dirigem tanto o comportamento humano quanto a necessidade de ser visto. Mas o mais impressionante é que quase ninguém admite isso, porque o orgulho não permite, porque o ego cria justificativas mais nobres, e porque assumir essa necessidade parece, para muitos, um sinal de fraqueza. Mas é justamente por ser invisível que a vaidade se torna tão poderosa. Porque aquilo que você não admite em si controla você. E no caso da vaidade, esse controle é silencioso, sutil, mas onipresente. Está na forma como você se veste, como fala, como se posiciona, até nos silêncios que escolhe manter. Maquiavel já entendia, ainda no século XVI, que o desejo de reconhecimento era uma das engrenagens mais eficazes para manipular os outros. E Robert Greene, em As Leis da Natureza Humana, expande essa ideia ao mostrar que o ser humano faz quase tudo por uma forma de validação, mesmo quando não percebe. E isso é o que torna a vaidade uma das forças mais instáveis e perigosas do comportamento humano. Porque quando você faz algo apenas para ser visto, seja por alguém específico ou por um público mais amplo, você não está mais agindo por convicção. Está reagindo à necessidade de aplauso. E isso faz de você uma marionete emocional com a ilusão de autonomia. A vaidade, ao contrário do que muitos pensam, não é só o desejo de parecer bonito. Ela é o desejo de existir aos olhos do outro, de ser desejado, admirado, lembrado, referenciado. E por isso, ela se infiltra nas áreas mais improváveis. No altruísmo, no ativismo, no minimalismo, na espiritualidade, na arte, no empreendedorismo, no suposto desapego.
Tudo pode se tornar palco para a vaidade, desde que haja alguém assistindo. Desde que haja, mesmo que silenciosamente, uma plateia. E aqui está o detalhe mais brutal. Quanto mais a pessoa nega que tem vaidade, mais refém dela ela é. Porque quem reconhece pode controlar. Quem nega é possuído. É como um viciado que diz: eu paro quando quiser. Enquanto isso, sua mente continua tomada pela ansiedade de ser notado, de ser especial, de ser validado. E cada ação vira uma tentativa disfarçada de provar seu valor ao mundo. O que poucos entendem é que essa vaidade silenciosa tem um custo altíssimo. Ela te impede de ser verdadeiro. Porque se você diz o que realmente pensa, pode perder aplausos. Se você se posiciona com firmeza, pode desagradar. Se você não corresponde às expectativas do grupo, pode ser excluído. E aí você começa a moldar seus discursos, suas opiniões, seus comportamentos. Não com base na verdade, mas com base no que gera aceitação. E nesse momento, você já não é mais você. É um reflexo do desejo do outro. É um produto social em busca de curtidas emocionais. E isso tem efeitos profundos. Porque quando a vaidade se torna o motor, você passa a viver em função da reação dos outros. Se te elogiam, você se sente bem. Se te ignoram, você desaba. Se te criticam, você entra em crise. Seu estado interno se torna refém da plateia. E quem vive assim nunca tem paz. Nunca se sente inteiro, porque está sempre tentando ajustar o próprio valor à opinião alheia. Sempre correndo atrás de um brilho que só existe enquanto os outros olham. É nesse ponto que a vaidade se transforma em vulnerabilidade. Porque um manipulador experiente percebe isso rapidamente. Ele vê onde está sua necessidade de ser visto. Ele nota sua obsessão em parecer competente, ou generoso, ou admirável. E então, ele se aproxima não com ataque, mas com elogio, com aprovação. Com frases como: você é diferente, nunca conheci alguém como você. Você é muito mais evoluído que os outros. E você, tomado pela fome de reconhecimento, baixa a guarda. Deixa o ego se inflar e se torna manipulável. Tudo porque alguém soube acionar sua vaidade invisível com precisão cirúrgica. Maquiavel ensinava que um líder que sabe alimentar a vaidade dos súditos os mantém sob controle. Porque enquanto eles sentirem que são importantes, que estão sendo notados, que têm algum prestígio, eles não se rebelam, não questionam, não enxergam o jogo, e isso se aplica a todos os níveis da vida: casais, amizades, times, comunidades. O poder de manipulação cresce na mesma proporção em que cresce a fome de ser reconhecido. Mas não se trata de eliminar a vaidade. Ela é natural. É parte da construção do eu. O problema é quando ela se torna inconsciente. Quando você age sem perceber que está sendo guiado. Quando seus gestos, sua fala, suas decisões são moldadas pela expectativa de brilhar para alguém. Mesmo que esse alguém esteja apenas na sua mente, o verdadeiro poder começa quando você se percebe. Quando você nota, por exemplo, que fez aquela publicação não porque queria compartilhar algo, mas porque queria aplauso. Quando você reconhece que se ofendeu não porque a pessoa errou com você, mas porque feriu sua imagem idealizada. Quando você aceita que, em alguns momentos, você não queria ser amado, queria ser idolatrado. E ao reconhecer isso, você não se enfraquece. Pelo contrário, você recupera o eixo. Porque agora, a vaidade não te conduz mais. Você pode usá-la com consciência. Pode se alimentar dela em doses, mas sem se tornar dependente. E isso te dá um poder raro, porque a maioria está à mercê. Está desesperada para ser vista, para ser lembrada, para ser celebrada. E quem não tem essa urgência se torna livre, se torna perigoso.
Porque ninguém consegue manipular quem já não precisa de aprovação, quem já se validou por dentro, quem já não constrói sua identidade com base no reflexo do outro. Essa é a verdadeira soberania emocional, o ápice da liberdade maquiavélica. Ser invisível quando quiser, e mesmo assim, manter sua potência. Ser ignorado sem colapsar. Ser criticado sem se destruir. Ser esquecido sem se apagar. E agora que você começou a enxergar como a vaidade silenciosa te guia mais do que você imagina, é hora de mergulhar no próximo mecanismo oculto da natureza humana: a repetição emocional. Porque tão forte quanto o desejo de ser visto é o desejo de repetir, de voltar inconscientemente para os mesmos lugares, pessoas e dores, achando que está fazendo escolhas livres. Vamos falar agora da lei da repetição emocional, como nossas feridas moldam nossas relações e nos fazem chamar de amor o que é trauma. Você não ama quem você ama. Você ama o que sua ferida reconhece. Essa é uma das verdades mais desconcertantes da natureza humana. O amor, em sua forma mais pura, é escolha consciente, construção, entrega voluntária. Mas o que chamamos de amor, na maior parte do tempo, é apenas reconhecimento emocional de padrões antigos. Você olha para alguém e sente algo familiar. Mas esse algo não é magia, não é destino. É apenas sua dor dizendo: isso eu já conheço. E quando a dor reconhece, o coração se entrega. Porque o cérebro entende o familiar como seguro, mesmo que seja exatamente o que um dia te destruiu. Essa é a lei da repetição emocional. E ela age em silêncio, embaixo das boas intenções, dos discursos de amor próprio, da racionalidade que você acha que tem. Você pode passar anos dizendo que quer uma relação diferente, saudável, madura. Mas sua mente inconsciente ainda vai te guiar para o que se parece com o que te feriu. Não porque você é fraco ou burro, mas porque sua psique acredita que, se repetir o trauma, vai poder finalmente resolvê-lo. Vai ter a chance de curar, de vencer, de consertar o que não pôde no passado. E assim, você volta para o mesmo ciclo, com nomes diferentes, mas com a mesma dor no centro. Robert Greene explica, em As Leis da Natureza Humana, que as experiências emocionais da infância moldam não apenas nossas crenças, mas nossos comportamentos afetivos. E isso significa que os vínculos que nos marcaram profundamente, mesmo que negativos, definem nossos critérios emocionais de conexão. Se você teve amor condicionado, tende a achar normal se esforçar para ser aceito. Se recebeu afeto com distância, vai se sentir atraído por quem é emocionalmente inacessível. Se sofreu rejeição, talvez procure parceiros que te façam provar valor o tempo todo. E o mais doloroso, mesmo sabendo disso, você volta. Você encontra essas pessoas com precisão absurda, porque o seu emocional reconhece antes da sua mente pensar. E é por isso que relações se tornam campos de guerra emocional. Você não está amando alguém, você está tentando curar uma parte sua que ainda está sangrando. Mas a cura não vem, porque o outro também está preso nos próprios padrões. E aí vocês dançam juntos uma coreografia doente, feita de expectativas irreais, cobranças camufladas, frustrações repetidas. E o ciclo se repete. Até que um dos dois quebre ou acorde. Maquiavel diria que nada é mais fácil de controlar do que quem está carente de repetição, porque essa pessoa não quer ser livre, quer reviver. Quer encontrar no presente uma chance de reescrever o passado e, para isso, aceita migalhas. Aceita abuso, aceita ausência, aceita ser moldado, silenciado, diminuído. Tudo em nome da esperança inconsciente de que, dessa vez, será diferente. Mas nunca é.
Porque enquanto o padrão for o mesmo, o final sempre será o mesmo. A única forma de romper com a repetição emocional é enxergar a própria ferida, não com drama, mas com clareza, com lucidez, com brutalidade, se for preciso. Pergunte-se: o que eu chamo de amor parece com o que me feriu? O que me atrai se parece com alguém que um dia me rejeitou? O que eu busco é presença ou é reparação? E quando essas perguntas forem respondidas com honestidade, você verá que muito do que chamou de amor era apenas necessidade de fechar um ciclo que nunca se fechará no outro. E aí começa o verdadeiro processo de cura, quando você para de buscar fora o que só pode ser resolvido dentro. Quando você entende que a ferida não precisa mais de repetição, precisa de verdade, de acolhimento, de encerramento, de posicionamento. Quando você percebe que o amor de verdade não exige sacrifício, não causa desorganização emocional, não repete o trauma em nome da superação, mas essa ruptura exige coragem. Porque romper com a repetição emocional é também romper com a identidade que você construiu em torno da dor. É abrir mão do drama. É parar de se ver como salvador ou como vítima. É abandonar o ciclo que te fazia sentir vivo, mesmo que isso significasse viver sempre no limite. E aí sim, nasce uma nova narrativa, um novo critério, uma nova estrutura de escolha. Você começa a se conectar com quem não causa tempestade, mas paz. Com quem não ativa sua ferida, mas reconhece sua inteireza. E se até aqui você começou a perceber que muitas das suas relações foram mais baseadas em dor familiar do que em amor real, então essa lei começou a operar em você. Porque agora você já não está mais seduzido pela familiaridade do trauma. Você quer o novo. Você busca o inteiro. Você quer um amor que não te puxe para baixo, mas que caminhe do seu lado. Quando você entende isso, se torna muito mais difícil de ser manipulado. Porque quem vive buscando repetição emocional está sempre vulnerável. Mas quem se curou, se protege com naturalidade. E agora que você aprendeu a identificar onde seu afeto era só reflexo de uma ferida antiga, precisamos ir ainda mais fundo. Porque há uma força ainda mais perigosa do que o trauma. O medo de perder o vínculo. É hora de falar sobre a próxima lei. A lei da submissão afetiva. Porque os humanos se dobram para quem deveria ser confrontado e atacam quem os confronta com verdade. Existe algo profundamente paradoxal na mente humana. Muitas vezes, você se cala para quem te manipula e se volta contra quem quer te libertar. Você se dobra diante de quem te prende e ataca quem tenta te mostrar a chave. Isso não é burrice, não é fraqueza. É uma forma de proteção emocional primitiva, um instinto que diz: não importa o quanto doa, não quero perder o vínculo. Essa é a lei da submissão afetiva, uma das mais dolorosas da natureza humana e uma das mais difíceis de ser superada, porque ela não opera na lógica, ela age na necessidade. Robert Greene, ao investigar os padrões de comportamento humano, mostra que a necessidade de pertencer é mais forte do que a vontade de ser livre. Desde a infância, somos condicionados a associar vínculo com sobrevivência. O bebê que agrada é cuidado. O que grita pode ser rejeitado. Isso se grava em nós e crescemos repetindo: se eu for muito verdadeiro, vou perder o outro. E assim, aprendemos a silenciar nossa verdade para manter o afeto. Aprendemos a tolerar abusos pequenos e depois grandes, desde que o vínculo não se rompa. Por isso, muitos se curvam diante de pessoas que deveriam confrontar. Aceitam humilhações, invasões, desprezos, só para não causar conflito, só para manter a paz, mesmo que seja uma paz tóxica. Porque dentro da mente ainda ecoa o medo infantil.
Se eu incomodar demais, vão me deixar. E esse medo molda comportamentos adultos. Pessoas que aceitam menos do que merecem, que fingem não ver o que está diante dos olhos, que racionalizam atitudes absurdas de parceiros, pais, líderes, amigos, só para não enfrentar a dor de romper. E o mais cruel é que quanto mais você se submete, mais o outro percebe que pode. Porque a manipulação não cresce do nada, ela cresce no solo da sua tolerância. O manipulador testa. Se você cede, ele avança. Se você cala, ele aumenta. E quando você vê, já não reconhece mais a si mesmo. Já não sabe mais onde perdeu o eixo. Onde começou a se dobrar tanto que se perdeu da própria dignidade. Maquiavel sabia disso. Ele ensinava que um príncipe que inspira medo é mais estável do que um que só busca ser amado. Porque quem só quer ser amado será sempre escravo da aprovação. Mas quem entende que há momentos em que é preciso desagradar para preservar o essencial, conquista respeito. E o mesmo vale nas relações humanas. Quem não impõe limites, perde valor aos olhos do outro. Não porque o outro é mau, mas porque a natureza humana tende a testar, explorar, ocupar o espaço que é permitido. Agora, o outro lado dessa lei é ainda mais desconcertante. Você não ataca quem te fere. Você ataca quem te mostra a ferida. Você não rompe com o manipulador. Você se afasta de quem tenta te abrir os olhos. Porque encarar a verdade exige abandonar o vínculo. E o vínculo, mesmo quando doente, é um consolo emocional. Você prefere acreditar que ainda pode funcionar, que ainda pode melhorar. E quem ameaça esse consolo se torna seu inimigo. Quantas vezes você se irritou com quem te falou uma verdade dura, mas necessária? Quantas vezes se afastou de alguém que te confrontou com clareza, mesmo sabendo que essa pessoa queria o seu bem? É que a verdade liberta, mas antes, ela destrói a zona de conforto emocional. E enquanto você ainda estiver apegado ao vínculo, a esperança de que o manipulador mude a ilusão de que com o tempo melhora, você vai proteger a prisão, vai defender o abusador, vai lutar contra quem tentar te tirar dali. A saída dessa prisão não está em confrontar o outro, está em confrontar o medo de perder, o medo de ficar só, o medo de não ser amado. Porque esse medo é o que sustenta toda a submissão. Quando você encara isso de frente, quando você aceita que talvez precise ficar só por um tempo, que talvez precise romper com o que sempre te segurou, é aí que a liberdade começa. Porque agora, você não precisa mais aceitar qualquer coisa em troca de afeto. Você começa a escolher, você começa a filtrar, você começa a estabelecer o que entra e o que não entra na sua vida. E aí acontece algo poderoso. Você para de atacar quem te confronta com verdade. Porque agora você está do lado da verdade. E quem está do lado da verdade já não protege o manipulador. Já não aceita migalhas. Já não negocia o inegociável. Você se torna alguém que diz não com firmeza. Que se posiciona sem gritar. Que rompe sem drama. Que sai sem medo. E se até aqui você reconheceu em si mesmo momentos de submissão afetiva, de silenciamento para manter o vínculo, de ataques contra quem tentou te ajudar, então essa lei já começou a operar em você. Porque agora, você sabe que a verdadeira força não está em manter vínculos a qualquer custo. Está em manter a si mesmo, mesmo que custe alguns vínculos. E agora que você já está preparado para manter sua integridade diante das pressões emocionais, é hora de entender o que rege todas as trocas humanas, mesmo aquelas que se dizem incondicionais. Vamos para a sexta lei. A lei do preço emocional. Nada é gratuito na mente humana. Até o amor exige algo em troca, mesmo que inconsciente. Todo ser humano, mesmo quando diz amar incondicionalmente, espera algo em troca.
Pode não ser dinheiro, status, favores ou algo tangível, mas há sempre uma expectativa silenciosa, um retorno emocional aguardado. E essa é uma das verdades mais desconfortáveis sobre a natureza humana. Nada é emocionalmente gratuito. Nem o afeto, nem a ajuda, nem mesmo os gestos mais nobres. Sempre há por trás uma necessidade de pertencimento, de reconhecimento, de aprovação, de conexão, de compensação emocional. Essa é a lei do preço emocional, uma estrutura invisível que organiza todas as trocas humanas, até mesmo nas relações mais íntimas. Robert Greene afirma que os seres humanos funcionam por troca, mesmo nas relações mais espirituais, familiares ou passionais. O problema não está no fato de esperarmos algo. Isso é natural. O problema está em negar essa expectativa, porque ao negar, você finge que está oferecendo algo por amor puro. Mas se o retorno não vem, se frustra, cobra, se ressente, ou pior, se anula, acreditando que o outro está abusando da sua bondade, quando na verdade você mesmo não deixou claro o que esperava. Esse é o campo emocional mais traiçoeiro dos relacionamentos. Você faz e se sente um mártir. Acha que está sendo incrível, mas no fundo espera que o outro reconheça, valorize, retribua, se transforme. E quando isso não acontece, você colapsa. Acha que foi injustiçado. E então vem a raiva, o lamento, a vitimização. Mas a verdade é que você nunca deu algo totalmente de graça. Sempre quis algo de volta, mesmo que fosse apenas ser amado em troca. Maquiavel, se olhasse para isso, não julgaria, apenas explicaria. Porque para ele, tudo o que é humano é estratégico, mesmo o amor, mesmo a amizade, mesmo o altruísmo. Tudo envolve um cálculo emocional, mesmo que não seja racional. Você ajuda alguém e, no fundo, espera ser lembrado. Você cuida de alguém e espera gratidão. Você acolhe alguém e espera que esse alguém te escolha, te priorize, te retribua em algum nível. Quando isso não acontece, a decepção vem. E essa decepção revela que o gesto altruísta tinha sim uma intenção emocional embutida. E tudo bem. O problema é fingir que não. Porque quando você reconhece o preço emocional que coloca nas suas relações, começa a agir com muito mais clareza. Você diz: eu estou fazendo isso porque quero, e espero tal coisa em troca. Isso não é frieza, é honestidade afetiva, é maturidade emocional. Porque assim, você deixa o outro escolher se quer ou não entrar nessa troca. E se ele não quiser, você também tem o direito de recuar, de ajustar, de proteger sua energia. Mas se você não deixa claro o preço, não pode cobrar depois que o pagamento não vier. E não se engane. Isso vale até para o amor dito incondicional. Porque mesmo quando uma mãe diz amar seu filho acima de tudo, ela espera que ele cresça bem, que tenha valores, que a respeite. Mesmo no amor romântico, quando você diz não espero nada, no fundo espera reciprocidade, presença, carinho, compromisso. E quando isso não vem, o amor sofre. Porque sem troca, não há continuidade. O amor vira martírio. E o martírio, quando sustentado por tempo demais, se transforma em ressentimento. Reconhecer isso é libertador. Porque você para de se fazer de santo. Para de esperar que os outros adivinhem o que você precisa. Para de se frustrar com a falta de retorno emocional. E principalmente começa a colocar limites saudáveis. Porque agora você sabe o que está oferecendo. Sabe o que está esperando. Sabe até onde vai. E se o outro não corresponde, você não se esgota tentando dar mais. Você recua com consciência. Essa consciência do preço emocional também te protege de manipuladores. Porque muitos se aproveitam de quem não sabe o valor do que entrega. Pegam, consomem, esvaziam,
e ainda fazem você acreditar que está sendo muito sensível por esperar algo. Mas quando você conhece o próprio valor e sabe o que está oferecendo, não aceita mais ser usado. Você entende que troca saudável é simetria, é equilíbrio, é retorno. E se não há isso, você se retira, sem drama, sem culpa, com lucidez. Se até aqui você reconheceu que, em várias relações, entregou mais do que devia esperando um retorno não verbalizado, então essa lei já começou a operar em você. Agora você está apto a recalibrar suas trocas, a dizer com clareza: isso eu posso dar, isso eu espero. A escolher onde investir sua energia e com quem. E isso muda tudo, porque agora você já não vive dando o que o outro não pediu, e nem esperando o que o outro nunca prometeu. E com essa clareza, chegamos a uma parte ainda mais oculta da natureza humana, a moralidade falsa, aquela que esconde desejos por trás de discursos nobres. Vamos para a próxima. A lei da simulação. Moral. Como os humanos adaptam sua ética ao que desejam e justificam o injustificável com discursos nobres. As pessoas não são, em essência, morais. Elas são adaptáveis, moldáveis e, acima de tudo, incrivelmente hábeis em criar justificativas nobres para os próprios desejos, mesmo os mais egoístas. Essa é a verdade brutal por trás da ideia de ética. A maioria das pessoas não segue uma bússola moral. Segue desejos e impulsos e depois corre atrás de argumentos que pareçam éticos para justificar o que já decidiu fazer. Essa é a lei da simulação moral. E ela é uma das mais difíceis de enxergar, porque geralmente se esconde sob os véus da virtude. Você já percebeu como quem deseja algo intensamente começa a encontrar argumentos lógicos, espirituais ou morais para dizer que é o certo a fazer? Uma traição vira "me apaixonei e não posso negar meu coração". Uma atitude cruel vira "estou apenas sendo verdadeiro". Uma manipulação vira "estou protegendo o outro de uma dor maior". Tudo pode ser justificado, desde que a mente esteja convencida de que aquilo atende ao desejo mais forte. Maquiavel, de forma direta e sem pudores, afirmava: os homens fazem o mal quando precisam e o justificam com belas palavras. E Robert Greene vai além ao mostrar como, muitas vezes, a busca pelo bem é apenas uma fachada para manter a própria autoimagem intacta, porque o ser humano não suporta se ver como vilão. Então inventa histórias para se enxergar como herói, mesmo quando está pisando em alguém, traindo um valor ou ultrapassando um limite que ele mesmo dizia ser inegociável. Essa simulação moral começa cedo. Crianças aprendem que para receber aprovação precisam parecer boas. E então desenvolvem a habilidade de esconder seus impulsos sob o verniz da obediência. Crescem e seguem fazendo o mesmo. O adulto quer poder, mas diz que busca influência para ajudar mais pessoas. Quer dinheiro, mas afirma que é para proporcionar o melhor para os filhos. Quer ser desejado, mas justifica seus jogos emocionais dizendo que apenas é intenso. Nada contra querer. O problema é mentir para si mesmo sobre os verdadeiros motivos. E essa mentira é o que permite que tantas pessoas façam o mal se achando boas. Machuquem, controlem, enganem e ainda se vejam como corretas. Porque a moralidade virou uma adaptação ao desejo, não um princípio. Quando o desejo bate forte, a regra muda. A lógica se ajusta. E muitas vezes nem percebemos, porque a mente é rápida em construir justificativas que fazem sentido. O ego é engenhoso. Ele se convence e convence os outros. Você já viu isso em líderes espirituais que falam de humildade e vivem em luxo, em ativistas que pregam igualdade e alimentam ódio seletivo,
em pessoas que falam de vibração elevada enquanto praticam exclusão emocional. Todos justificam o injustificável com discursos nobres. Porque o jogo da simulação moral não está em ser bom, está em parecer bom. E parecer bom é o que mantém reputações, vínculos e autoimagem. O verdadeiro desafio é olhar para si e perguntar: o que eu digo que faço por amor? Será que é por necessidade de controle? O que eu justifico como verdade, será que é apenas dureza? O que eu afirmo como liberdade, será que é fuga? Quando você se encara com essa brutalidade, começa a desmontar a simulação. E isso dói, porque você se vê nu, se vê imperfeito, se vê desejando o que sempre criticou, sentindo o que sempre condenou. Mas essa dor é libertadora, porque, a partir dela, você começa a agir com autenticidade, não mais com manipulação disfarçada de virtude. E aqui está o poder maquiavélico dessa consciência. Quando você reconhece sua sombra, ninguém mais pode usá-la contra você. Porque a simulação moral é frágil. Ela depende da aprovação dos outros, depende de aplauso, depende de aceitação. Mas quando você já não depende disso, já não precisa fingir, já não precisa justificar. Você apenas age com clareza interna, mesmo que o mundo não entenda. E isso te protege. Porque quem vive preso à simulação moral está sempre vulnerável à manipulação. Basta alguém dizer: você não é tão bom quanto pensa, e a pessoa desmorona. Mas quem já aceitou que não precisa ser perfeito, é inatingível, já não precisa parecer nada, apenas ser, apenas decidir, apenas escolher de forma consciente, mesmo quando a escolha não é popular, nem bonita. E se até aqui você já percebeu que, muitas vezes, usou a moral para encobrir impulsos, controlar narrativas ou manter a aparência, então essa lei já começou a operar em você. Porque agora você já não precisa mais mentir para si mesmo sobre os seus verdadeiros motivos. E isso por si só te coloca em um patamar psicológico que poucos atingem, o da verdade crua, não da imagem editada, mas há ainda algo mais profundo. O que acontece quando essa imagem editada não é mais suficiente para esconder o ponto fraco real? A próxima lei nos mostra o que existe por trás de toda pose de força, controle ou moralidade. Vamos agora para o 8º tópico, a lei da fraqueza oculta. Todo ser humano esconde algo que o destrói. E quem enxerga isso, tem poder absoluto sobre ele. Todo ser humano tem um ponto de ruptura, uma fraqueza oculta. Um lugar dentro de si onde a voz treme, onde o medo cresce, onde a pose de força já não sustenta a máscara. E por mais que a pessoa pareça sólida, confiante, articulada, esse ponto está lá. Sempre esteve, sempre estará. Porque a estrutura humana é construída sobre falhas emocionais antigas, muitas vezes ocultas até de si mesmo. E essa é a verdade mais poderosa para quem deseja compreender ou dominar alguém. Descobrir onde essa fraqueza está escondida. Essa é a lei da fraqueza oculta. E quem a ignora está sempre em desvantagem. Porque vive jogando na superfície, sem perceber que as decisões mais fortes são movidas por esse ponto frágil. Robert Greene trata isso com precisão cirúrgica. As fraquezas humanas não são expostas. Elas são mascaradas, decoradas, camufladas com sucesso, arrogância, altruísmo, intelectualidade ou controle. Mas elas estão lá, nas entrelinhas de cada escolha, na ênfase de cada discurso, no excesso de cada comportamento. E para Maquiavel, esse era o lugar mais importante a ser observado. Porque você não conquista as pessoas pela força. Você as conquista pelo que elas tentam esconder. A fraqueza oculta pode assumir muitas formas.
Para alguns, é o medo de abandono. Para outros, é o sentimento de inadequação. Pode ser vergonha do passado, culpa mal resolvida, complexo de inferioridade, necessidade de ser aceito, trauma familiar, falta de validação paterna. São dores profundas que, não sendo curadas, passam a comandar silenciosamente a vida emocional da pessoa. Ela começa a viver tentando esconder esse ponto, ou pior ainda, tentando provar o tempo inteiro que ele não existe. Veja, o que move uma pessoa controladora? O medo de ser controlada. O que motiva alguém que busca status? A vergonha que sente quando se vê comum. O que alimenta o discurso de não preciso de ninguém. A dor de não ter sido escolhido quando mais precisava. E o que fortalece o comportamento sedutor compulsivo. O vazio da rejeição antiga que nunca cicatrizou. Tudo está ligado. Tudo começa na fraqueza oculta, mesmo que o mundo só veja a casca. E é aí que surge o jogo maquiavélico mais perigoso. Descobrir a fraqueza oculta do outro e nunca deixar que descubram a sua. Porque quem sabe onde você é frágil pode te dobrar com uma frase, pode te fazer hesitar com um gesto, pode te desestabilizar com silêncio. E quem não conhece a própria fraqueza vive sendo manipulado sem entender por quê. Muitos, por não quererem encarar essa vulnerabilidade, criam armaduras. Fingem que não sentem, endurecem, viram fortes. Mas essa força é teatral, porque qualquer coisa que toque a ferida real desmonta tudo. A pessoa pode ter sucesso, beleza, aplausos, mas se alguém acerta a fresta emocional, o colapso acontece. É por isso que tantos perdem o controle diante de comentários específicos. Por isso que, às vezes, uma crítica pequena provoca uma reação desproporcional. Porque a crítica não atingiu o comportamento, atingiu o ponto fraco por trás dele. Maquiavel aconselhava líderes a nunca expor demais sua própria fraqueza, nem se deixar emocionar pelos pontos fracos dos outros. Porque é aí que as negociações são perdidas, onde os acordos se tornam armadilhas, onde o laço emocional vence a lógica. E para alguém que busca clareza estratégica na vida, seja nos negócios, nas relações, nos vínculos familiares, reconhecer onde está a sua vulnerabilidade é fundamental. Não para se fechar, mas para não ser usado. Você precisa perguntar: o que me desarma? O que me tira do centro? Que tipo de situação ou frase me toca profundamente a ponto de me desestabilizar? Que dor eu ainda tento esconder, negando-a com comportamentos opostos? Quando você nomeia essa fraqueza, ela já não tem o mesmo poder sobre você. Porque o segredo dela era o sigilo. Uma fraqueza oculta só domina quando não é vista, e o outro lado é igualmente poderoso. Saber observar o outro além das palavras, além das atitudes. Observar o que repete, o que nega com veemência, o que precisa provar, o que evita a todo custo. Porque ali está a fraqueza. E quem sabe reconhecer isso conduz o jogo emocional. Consegue posicionar-se melhor, evitar armadilhas e até proteger-se de chantagens disfarçadas de afeto. Mas atenção, o objetivo não é ferir o outro, não é usar a fraqueza como arma, é usar esse conhecimento como proteção, como mapa, como guia. Porque quando você sabe onde está o ponto fraco, o seu e o do outro, você deixa de jogar às cegas e começa a navegar com consciência em um território onde a maioria está emocionalmente perdida. E se até aqui você sentiu que, em vários momentos, sua reação intensa não foi ao que aconteceu, mas ao que isso tocou dentro de você, então essa lei já começou a operar. Porque agora, você sabe, toda força desproporcional é um reflexo direto de uma fraqueza oculta.
E quem conhece sua fraqueza se blinda. Quem desconhece, se entrega achando que está lutando. E agora que você já tem as ferramentas para identificar e proteger sua fraqueza, vamos falar de algo ainda mais sutil: os gatilhos que os outros usam para ativar sua mente antes que você perceba. Vamos para a 9ª lei, a lei da reatividade programada. Como as pessoas reagem antes de pensar e como prever comportamentos através de gatilhos invisíveis. Você acha que decide, acredita que responde ao mundo com liberdade de escolha. Mas a verdade é outra. Em boa parte do tempo, você apenas reage. Reage antes de pensar, antes de avaliar, antes de ter consciência plena do que está fazendo. E isso acontece porque sua mente, assim como a de todos os humanos, funciona por padrões emocionais programados. E esses padrões, uma vez ativados por certos gatilhos, disparam respostas automáticas. Essa é a lei da reatividade programada. E ela é a chave para entender por que as pessoas fazem o que fazem, mesmo quando dizem que não queriam fazer. Robert Greene mostra que somos criaturas de hábito não apenas nos gestos, mas nos afetos. Temos rotas emocionais prontas que se acendem diante de estímulos específicos: palavras, gestos, expressões, tons de voz, ambientes, dinâmicas sociais. Basta que alguém toque o botão certo e o resto acontece. A raiva sobe, a ansiedade domina, a necessidade de agradar ativa, o instinto de fuga entra. Tudo sem que você decida. Você apenas executa, como uma máquina emocional antiga. Maquiavel entendia isso como ninguém. Ele observava que o povo reagia de forma previsível diante de medo, diante de promessas, diante de perda. Um príncipe que soubesse acionar os gatilhos certos teria o controle da massa, sem precisar da força bruta. E essa lógica se repete em qualquer ambiente. Empresas, famílias, casamentos, grupos sociais. Quem aprende a prever reações emocionais passa a conduzir situações com vantagem, porque age antes da reação, calcula antes da explosão e antecipa antes que o outro perceba o que está sentindo. E como esses gatilhos se formam? Eles são moldados por experiências passadas, especialmente na infância e adolescência. Uma crítica que te doeu aos 10 anos, hoje se torna raiva. Incontrolável aos 30, quando alguém usa o mesmo tom. Uma ausência paterna antiga hoje se traduz em desespero emocional sempre que alguém te ignora por algumas horas. Uma traição antiga se torna hipervigilância. Seu corpo lembra o que sua mente já quis esquecer, e por isso você reage antes de processar. Esses gatilhos são tão automáticos que nem precisam ser conscientes. Você ouve uma frase e seu humor muda. Vê uma expressão e seu coração dispara. Recebe um ok seco e já começa a criar teorias. Tudo sem pensar, tudo sem escolher, porque a programação emocional foi ativada. E a partir desse ponto, você já não age, você executa. E por que isso é perigoso? Porque qualquer um que compreenda os seus gatilhos passa a ter poder sobre você. Sabe como te irritar, como te controlar, como te distrair, como te enganar. Um manipulador experiente observa com calma o que você defende com veemência, o que te deixa ansioso, o que te tira do centro. E uma vez mapeado isso, o jogo está feito. Ele pode te levar ao erro, ao colapso, à entrega emocional. Tudo com gatilhos cuidadosamente disparados. E o pior, você ainda vai achar que está agindo por vontade própria. A única forma de romper com essa escravidão emocional é se tornar o observador da sua reatividade. Em vez de reagir, você para, respira, analisa, pergunta: por que isso me afeta tanto? O que esse gesto disparou em mim? Isso é sobre o agora.
ou sobre o meu passado? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, o padrão emocional perde força. O cérebro racional entra. A consciência assume. E aí você pode decidir, em vez de apenas repetir. Essa é uma das habilidades psicológicas mais poderosas de uma mente maquiavélica consciente. A capacidade de prever a si mesmo e aos outros. Você começa a notar que aquela pessoa sempre reage mal quando se sente ignorada. Que outra se desestabiliza quando é questionada em público. Que alguém sempre tenta agradar quem tem poder. E aí, você pode conduzir com delicadeza ou confrontar com estratégia. Porque agora você não está mais jogando emocionalmente. Está mapeando comportamentos com frieza. E em si mesmo, isso gera um tipo de liberdade que poucos têm. Porque quem não conhece seus próprios gatilhos, vive à mercê. Vive sendo usado, ofendido, rebaixado, sem entender por quê. Mas quem conhece, já não cai fácil. Já não explode por qualquer coisa. Já não se sabota quando o botão emocional é pressionado. E se até aqui você sentiu que muitas das suas reações foram automáticas, repetidas, fora de controle, então essa lei já começou a operar. Porque agora você tem um mapa, um radar emocional, e pode, enfim, deixar de ser um reativo para se tornar um estrategista de si. Agora estamos quase chegando ao final da nossa jornada. Mas antes, precisamos falar sobre o campo mais oculto e silencioso de todos. A energia que você emana e como ela molda o mundo ao seu redor sem dizer uma palavra. Vamos então para a 10ª e última lei. A lei da vibração psicológica. Como a sua presença influencia todos ao seu redor e como mudar isso muda tudo. Você entra em um ambiente e muda o clima. E talvez nem perceba. Talvez ache que está apenas sendo você mesmo. Mas sem dizer uma palavra, as pessoas já sentiram algo. Algumas se retraíram. Outras se abriram. Algumas se afastaram. Outras se aproximaram, e nada disso teve a ver com o que você disse, mas com o que você emanou. Isso é a vibração psicológica. O campo invisível que você carrega e projeta no mundo. E essa vibração não nasce da sua intenção. Nasce da soma das suas dores, crenças, inseguranças, desejos, frustrações e medos. Mesmo os que você ainda não tem coragem de encarar. Robert Greene não usa o termo vibração de forma direta, mas ele descreve com precisão o conceito. Cada ser humano emite um sinal psicológico, uma impressão emocional. E essa impressão cria respostas automáticas nos outros. Você já se sentiu incomodado com alguém sem motivo claro? Já confiou em alguém só pelo olhar? Já quis se afastar de alguém sem explicação lógica? Tudo isso é reação à vibração psicológica. Porque o corpo sente antes da mente entender. O campo emocional do outro se comunica com o seu. E muitas vezes molda o comportamento antes mesmo da interação acontecer. Maquiavel entendia isso no campo do poder. Um líder fraco, mesmo que tente parecer forte, é sentido como vulnerável. Um príncipe inseguro pode fingir firmeza, mas seu povo o percebe instável. Porque a verdade emocional não pode ser escondida por muito tempo. Você pode aprender técnicas, frases de efeito, linguagem corporal. Mas se sua vibração for de medo, tudo será contaminado por isso. E o mais perigoso, os manipuladores e estrategistas emocionais sentem essa vibração com precisão. Eles percebem sua necessidade, sua insegurança, sua carência, sua vaidade oculta, e a partir disso te conduzem, sem que você note. Sua vibração é formada por tudo aquilo que você ainda não resolveu dentro de si. Se você vive com culpa, ela está no seu olhar. Se você tem medo de ser rejeitado, ele está no seu tom. Se você se sente inferior, isso aparece na forma como entra numa sala.
Se você está em guerra interna, o mundo inteiro sente esse conflito. E isso determina como as pessoas te tratam, te respondem, te acolhem ou te rejeitam. Porque o mundo reage ao que você emite, não ao que você finge. E aqui está o ponto crucial. Você pode mudar sua vibração, mas nunca com técnica externa. Não é com frases, poses, disfarces. É com transformação interna. É com verdade. É com lucidez emocional. Quanto mais você resolve os pontos que te afligem, mais sua vibração muda. E aí, sem dizer nada, você começa a ser tratado de forma diferente. Pessoas te respeitam mais, te escutam com mais atenção, te desejam, te seguem, te escolhem. Não porque você pediu, mas porque algo em você se alinhou. A vibração mais poderosa é a da inteireza emocional. Quando você não está tentando provar nada. Quando não precisa convencer. Quando não vive com medo de perder. Quando não quer controlar. Quando você apenas é. E nesse estado, sua presença vira comando silencioso. Você pode estar quieto e ainda assim mover toda uma sala. Você pode não ter cargo, nem título, nem fama, e mesmo assim ser referência. Porque agora a sua vibração carrega densidade, carrega verdade, carrega algo que poucos têm. Paz interna sem pose, clareza emocional sem teatro, força sem dureza. Mas chegar nesse ponto exige passar por tudo o que vimos até aqui. Reconhecer a ilusão de liberdade, enfrentar o auto-engano, superar a vaidade, curar a repetição emocional, romper a submissão afetiva, entender o preço dos vínculos, desmontar a moralidade encenada, expor e proteger a fraqueza, neutralizar a reatividade. Tudo isso é o que silenciosamente forma sua vibração. E agora, você sabe que o poder não está no que você faz, mas em quem você é, por dentro, no campo invisível que carrega, na energia emocional que projeta. E quando você entende isso, você para de tentar convencer o mundo e começa a se tornar alguém que muda o mundo apenas com a presença. E isso talvez seja a maior lição maquiavélica de todas. O verdadeiro poder é invisível, mas é sentido. Sempre. Agora que você passou por essas 10 leis, talvez tenha percebido que o verdadeiro jogo do poder não acontece no mundo externo. Ele acontece na sua psique, nos bastidores da sua mente, nos impulsos que você chama de escolha, nas emoções que você não sabia que te governavam, no reflexo que você sempre achou ser natural, mas era programação emocional antiga. Você viu que a liberdade é uma ilusão, que o auto-engano é o maior sabotador, que a vaidade te guia sem você perceber, que o amor muitas vezes é só repetição de dor, que você se cala para manter vínculos que te destroem, que ninguém dá nada de graça, nem você, que até a moralidade pode ser encenação, que todos têm uma fraqueza que tentam esconder, que suas reações são previsíveis e que tudo isso vibra e te define sem uma palavra ser dita. Mas esse não é o fim da jornada. Esse é apenas o começo, porque agora você enxerga, e quem enxerga não pode mais viver dormindo. Não pode mais aceitar o mesmo ciclo. Não pode mais permitir o mesmo padrão. O poder que você busca não está em manipular os outros. Está em ser inabalável por dentro. Está em ser alguém que não se curva por afeto, que não se molda por aplauso, que não se vende por aprovação, que não age por impulso, que não se esconde na virtude, que não repete a dor e que, acima de tudo, se conhece a ponto de ser impossível de manipular. Isso é Maquiavel em estado puro. Não o príncipe das sombras, mas o mestre da lucidez, o que não idealiza o ser humano, mas o entende. E quem entende,
governa, mesmo que não tenha coroa, mesmo que não tenha trono, porque o verdadeiro trono é o domínio de si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para o próximo nível, porque essa jornada não termina com consciência, ela começa com ação. Nos próximos vídeos, vamos explorar como aplicar essas leis em relações reais, em negociações, em liderança e, principalmente, em momentos de crise emocional. Mas, agora, feche os olhos por alguns segundos e pergunte a si mesmo com brutal honestidade quem eu era antes de ouvir isso e quem eu sou agora. A resposta a essa pergunta vai ecoar por muito tempo. E talvez, só talvez, mude sua vida para sempre.